Agora, pessoal, vamos aplicar as formas geométricas básicas em um rosto anatômico, um rosto realista, né? A partir de uma foto, como vocês estão vendo aqui à esquerda. Então, começando por uma esfera que vai representar o crânio, ali demarcado em vermelho na foto, né? A princípio, essa esfera não precisa ser fiel exatamente ao formato do crânio. O crânio não é exatamente redondo, ele tem algumas variações, mas para começar, nós vamos fazer uma esfera apenas, depois dividindo ali uma linha no centro que passa pelo meio dos olhos e pelo meio do nariz. Aí uma linha embaixo para divisão do nariz. Ali uma divisãozinha do lado da cabeça para a têmpora. Aqui a lateral do rosto, bem demarcado, uma linha. A partir das formas básicas, observem que começamos com uma esfera e depois com uma espécie de um retângulo abaixo dessa esfera para formar o básico do maxilar. Né? Agora definindo mais as outras linhas. Aqui um oval para a orelha. Então, observa que esse oval da orelha ele tem um ângulo, uma diagonal ali, conforme foi marcado também na foto em vermelho. Viu a diagonal é importante já ir observando essas coisas, definindo um pouco mais a esfera do crânio, demarcando bem a linha agora do meio do rosto, porque o nosso objetivo não é fazer um retrato, o nosso objetivo é estudar as formas geométricas básicas para compor um rosto realista, um rosto de anatomia, né? Sem muita estilização, bem mais próximo do real assim. Aqui embaixo eu fiz uma base para o pescoço, só para ficar didático. Agora, demarcando melhor a linha dos olhos e a linha de divisão do nariz e uma linha da boca. Observando que a linha dos olhos fica na metade da distância entre a ponta do crânio e a ponta do maxilar. A linha do nariz ela já varia de pessoa para pessoa, então você tem que observar, né? No caso aqui do nosso desenho, ela tem um nariz um pouquinho alongado, então desce um pouquinho, estão vendo demarcado na foto ali à esquerda. E a forma básica para o nariz seria um triângulo. Não é um triângulo equilátero, né? E agora demarcando bem a têmpora. Estão vendo marcado ali na foto também em vermelho. Agora a lateral do rosto. Observe ali na foto que vai formando uma espécie de máscara, né? Como se fosse a máscara do Homem de Ferro, digamos assim. Ali é um bom exemplo de estruturação básica para o desenho de rostos, né? E nessa aula estamos fazendo aqui a primeira incursão nessa área. Aqui estou pintando a lateral não para fazer luz e sombra, simplesmente para demarcar a volumetria, tá? Então é como se fossem os dois lados ali. Embora o nosso rosto seja ovalado, em termos de construção básica, nós temos que pensar em dois lados como se fosse uma caixa de sapato em pé. Então você está vendo ali, eu estou desenhando uma caixinha de sapato com as duas laterais, com a quina, né? E com a demarcação de volumetria também para você entender que nós encaramos o rosto dessa maneira, né? Em termos de formas geométricas básicas, que é o que é chamado também de blocagem do desenho, né? Você simplificar todas as formas muito complexas em blocos, em formas básicas, para conseguir estruturar e conseguir desenhar e depois desenhar isso em qualquer ângulo que for preciso a partir dos próximos exercícios, né? Como vocês vão ver aqui demarcando bem a lateral do rosto, da nossa máscara, ajustando o pescoço, ele é construído como se fosse um cilindro. Então tá vendo, ó? Tô fazendo aqui umas linhazinhas para demonstrar bem que isso seria uma forma de um cilindro. Daria para aplicar o bloco também no pescoço, mas eu estou optando pelo cilindro aqui para diferenciar. Proporções da cabeça, né? Eu inicio o esboço reproduzindo ali a foto da esquerda, a princípio com uma esfera, né? Sempre é bom começar com uma esfera, eu sempre começo com a esfera. Logo depois, uma linha de divisão ali no centro do rosto e depois a forma geométrica básica para o maxilar. Como vocês estão vendo, uma espécie de um retângulo um pouco arredondado, meio ovalado, depois um oval para a orelha e um oval para outra orelha. Então essa seria ó, a estrutura básica. Uma divisão para a linha dos olhos, que é na metade entre o topo do crânio e o queixo. Uma divisão para o nariz e uma divisão para a boca. Lembrando que estamos aqui treinando construção e entendendo as proporções. Nosso objetivo não é fazer um retrato ultra fiel. Tá? Agora ali é uma demarcação da testa
E aí nós teríamos as proporções básicas da cabeça. Aqui aquela demarcação da fronte, né, da têmpora, como foi falado no vídeo anterior, como se a gente cortasse essa esfera. Então, vendo, uma linhazinha reta ali, como se essa esfera original do crânio tivesse sido cortada, porque o crânio em si não é uma esfera perfeita. Vocês percebem no caso do modelo que é até um pouco pontiagudo em cima, lembra mais uma forma ovalada talvez, né? Porém, a gente parte da esfera e depois a gente vai moldando isso, como se estivesse meio que trabalhando até com argila, né? Daí a necessidade dos traços limpos, dos traços soltos, não é como se você estivesse fazendo um esboço com argila. Reforçando um pouco a linha central, reforçando a linha dos olhos, a divisão do nariz. Agora demarcando o osso zigomático ali na face, popularmente conhecido como maçã do rosto, né? E agora vocês percebem, as formas do modelo são bem mais quadradas do que o esboço original, né? O outro lado do zigomático. Então vocês percebem como reduzindo, não pensando em detalhes, a construção fica muito mais simples, né? Demarcando um pouquinho mais a orelha e tentando acertar mais o tamanho dela em relação aos outros elementos do rosto, né? Observem que a linha do nariz fica um pouco abaixo da linha da orelha. Não uma diferença tão grande, né? O nariz, no caso, é um triângulo bem forte, bem dominante, que ocupa um bom espaço ali no rosto, né? Com isso você marca o nariz inicialmente. Agora, os olhos, nós temos que pensar na cavidade ocular, né? É como se fosse a forma de um óculos escuro, que é a cavidade do crânio, aonde a gente vai posicionar por cima a sobrancelha e o globo ocular que fica dentro dessa cavidade craniana, né? Agora, uma linha que o ator nem tem demarcada, mas eu coloco para efeito de construção, que é aquela ali na lateral do rosto que a gente fez. Agora, a forma inicial dos olhos seria um oval, bem esticado. Lembrando que entre um olho e outro, geralmente tem o tamanho de um olho, então por isso eu demarquei ali, ó. E mais um outro oval para o outro olho. Fica parecendo um óculos de natação, né? Pois essa é a estrutura perfeita para você começar a marcar seu olho. Pelo lado de fora, a cavidade craniana, e o oval do lado de dentro. E depois vem as dobrinhas embaixo do olho, que são causadas também pela cavidade craniana, né? É isso que vai dar estruturação para os seus olhos, é isso que vai dar coerência para o seu desenho. Os ajustes de volume de rosto, dobras, isso seria em uma outra ocasião. A princípio, nós estamos praticando construção em proporções iniciais. Então, o sorriso bem demarcado dele, a bochecha que fica mais gordinha ali na parte do sorriso, né? Tudo isso seria para um outro momento, não para esse momento agora de construção inicial e entendimento básico das proporções e dos elementos do rosto, né? A estruturar o pescoço, um cilindro, como a gente já aprendeu, né? Demarcando a bola da camisa. E aqui os músculos do pescoço que vão em direção à clavícula.